Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Seja com ela, Senhor, essa manhã. Pai, que ela venha ser usada por ti. Fala aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar através dela. Ó Pai, repreenda toda a retaliação, toda a investida do inimigo. Cubra ela com o teu sangue essa manhã, Senhor. É que eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Quero saudar a igreja com a parte do Senhor. Amém, igreja? É um motivo de alegria estar aqui nessa manhã, juntamente com os irmãos, conhecendo mais um povo, mais um ministério. Aleluia. Desde já sou grata a Deus por essa oportunidade. Amém, irmãos? Confesso para os irmãos que eu não sou pregadora, mas nós somos servas, e como serva nós temos que fazer o ID do Senhor. Amém? Louva a Deus pela vida da nossa irmã Priscila, a qual nos fez o convite. Louva a Deus também pelos pastores, missionários da casa, os irmãos da mesa de oração, cada irmão que entrou por essas portas nessa manhã. Que Deus possa abençoar as vossas vidas em nome de Jesus. Irmão, o Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro do Gênesis, uma palavra muito conhecida. Confesso que eu estava preocupada, que até ontem o Senhor não tinha me dado nada. E quando eu estava ali me preparando para o culto de libertação, o Senhor falou comigo através dessa palavra que está em Gênesis, no seu capítulo 37. Aleluia. José é vendido por seus irmãos. Gênesis, no seu capítulo 37, a partir do verso 1. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. E diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez numa túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenham sonhado. Eis que estavas atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao seu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinares sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Só até aqui, irmãos, em nome de Jesus. O Senhor pode se assentar nessa manhã. Amém? O Senhor já falou grandemente em nosso meio nessa manhã. Ele apenas vai completar aquilo que Ele preparou para a minha e para a tua vida. Antes de eu estar falando da palavra, também queria adorar o Senhor, um louvor que o Senhor também colocou no meu coração nessa manhã. Se você chegou aqui nessa manhã, é porque você sobreviveu às lutas, às guerras, às tentações, às perseguições, às tribulações da vida, e você é um sobrevivente, como disse a nossa pastora Sueli também. Aleluia. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto depois eu vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar.
bênção antiga. José, aleluia, é filho, aleluia, da velhice de Jacó. E por isso Jacó amava mais a José. Só que os irmãos de José não entendiam isso, não compreendiam isso, aleluia. E começaram a perseguir José. Jacó ainda me faz uma túnica de várias cores, aleluia, para José. E ali o ciúme e a inveja aumenta ainda mais. O que o Senhor falou no meu coração é, aleluia, tem muita gente, Maria, que tem sonhos para realizar na sua vida e ainda não aconteceu por causa do ciúme, da inveja, de parente, de pessoas próximas, aleluia, que olha para você, inveja que você tem e até mesmo que você não tem. E por isso as coisas não acontecem na tua vida. É por isso que você está tanto tempo esperando algo acontecer e não acontece. Porque, pastora, tem pessoas que estão do teu lado, mas estão invejando a sua vida. Quer o que você tem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E isso acaba atrapalhando você de receber algo da parte de Deus. Porque a gente acha que muitas das vezes, irmão, o que nos atrapalha é as obras de macumbaria, feitiçaria. Mas o olho grande, a inveja é pior do que a obra de feitiçaria. Aleluia. E é por isso que às vezes o teu sonho não acontece, não se realiza. Por causa de pessoas que estão em tua volta. Aleluia. Muitas das vezes é sangue do teu sangue está atrapalhando o teu crescimento, está atrapalhando a tua vida espiritual, atrapalha a tua vida material, amor, e você não consegue alcançar o objetivo na tua vida. Assim aconteceu na vida de José. José teve sonho, mas não era sonho dele, não é porque ele queria, era porque é algo que Deus iria realizar na vida de José. Aleluia. Só que os seus irmãos, aleluia, não entendiam o mistério. Então perseguia José. José, quando via algo errado na vida dos irmãos, ele corria para o seu pai e contava. Aleluia. Porque quem gosta da verdade, aleluia, como já foi dito nessa manhã, ele não pode falar mentira. Então José não podia mentir para o seu pai agora. Então ele falava a verdade. Meus irmãos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, está desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda mais os irmãos perseguiram José. Eu não sei nessa manhã qual é o teu sonho. Eu não sei que você tem orado, pedindo ao Senhor algo grande para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se tem algo que você tem esperado há muito tempo e ainda não aconteceu, nessa manhã Deus manda te dizer: começa a orar diferente. Começa a repreender o olho grande, a inveja na tua vida. Começa a pedir a Deus para afastar os, aleluia, as pessoas que te atrapalham de crescer. Começa a falar com Deus diferente, para que esse mal venha cair por terra na tua vida. Só que o sonho de José não foi esquecido. Aleluia. A Bíblia vai dizer que um certo dia os irmãos de José estavam ali mais uma vez no seu trabalho no campo. Louvado seja o nome do Senhor. É quando Jacó manda José mais uma vez até seus irmãos levar alguma coisa para eles comerem. Aleluia. E quando os irmãos de José avistam ele de longe, eles começam a planejar algo para a vida de José. Eles olham e falam lá, já vem o sonhador. Aleluia. Começa a planejar fazer algo de ruim. Aleluia, para aquele moço. Aleluia. E quando José se aproxima, eles começam a falar coisas que não agradam ao Senhor. E ali eles decidem jogar José numa cova, numa cisterna. Aleluia. E ali José não sabe, não entendendo nada que os irmãos estavam fazendo. Porque assim é no dia de hoje. Você está fazendo a obra, você sobe monte, desce monte. Aleluia, cuida da casa do Senhor. E tem alguém se levantando contra a tua vida e você não entende nada. O porquê alguém está se levantando contra a tua vida. Mas eu vou te dizer nessa manhã o porquê se levanta contra a tua vida. É porque quando você está seguindo a Deus de verdade,
coração. Aleluia. O diabo ele vai usar pessoas que estão desligadas. O diabo vai usar pessoas que estão fora da visão espiritual para se levantar contra a tua vida. Foi falando aqui de Neemias. Neemias estava preocupado em levantar os muros. Por quê? Aleluia. Porque com a brecha aberta os inimigos entram. Mas tem sempre alguém que não se agrada quando alguém está fazendo obra. Sanbalate e Tobias se levanta contra a vida de Neemias. Mas Neemias não parou de fazer o que estava fazendo. Nessa manhã o Senhor diz para mim e para você: não pare por causa dos levantes. Não pare por causa das lutas, das perseguições. Deixa falar mal de você quem quiser falar. Deixa se levantar contra a tua vida. Quer se levantar, se levanta. Quer falar que vale, mas você não pode parar. Se você está com a mão arada, não pare, querido. Não desista. Aleluia. Vai vir luta, vai vir vento, vai vir perseguição. Mas você não pode parar. E a Bíblia diz que ele lançaram José naquela cova. Louvado seja Deus. E ficaram ali discutindo, debatendo o que iam fazer com José. Eles queriam acabar com a vida de José naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aparecem os homens, aleluia, ao qual compravam escravos e levavam para o Egito. E eles começaram a decidir: vamos vender ele, aleluia. E alguém pergunta o que vamos dizer para o nosso pai. Tem sempre um que lembra do pai. Aleluia. E ali eles decidiram vender José como escravo para o Egito. Só que naqueles momentos eles nem imaginavam que estavam levando José na direção do sonho de José. Eles vendem José como escravo, José levaram para o Egito. E eles contam uma grande mentira para o seu pai. E a Bíblia diz que eles matam ali uma feira, pegam o sangue, suja a túnica de José e leva para Jacó e diz: ó, o nosso irmão ia morrer porque uma feira o atacou e tirou a sua vida. Aleluia, e Jacó chora a morte do seu filho. Só que José estava viviendo acima lá no Egito, vivendo como escravo. Isso nos chama a atenção, irmãos, aleluia. Porque quando alguém pensa que para você acabou, quando alguém pensa que para você não tem mais jeito, agora acabou para ele, acabou para ela, o Senhor está cuidando de você, eles não estão vendo. O Senhor está trabalhando na tua vida e ninguém está vendo. José foi para o Egito, sim, aleluia, mas José estava sendo preparado para algo grande que Jesus tinha preparado para ele. E não só para ele, para a família também. Por glória. E ali José passou seus anos naquele lugar. Não conhecia o Egito, não conhecia, louvado seja Deus, as coisas do Egito. Mas a Bíblia diz que José nunca perdeu, aleluia, o que ele tinha no seu coração com uma palavra do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que José, ele nunca perdeu, aleluia, o conhecimento da palavra que seu pai havia ensinado. Então José agora está no Egito, mas ele não adorava as coisas do Egito. Louvado seja o nome do Senhor, porque alguém que cresceu sendo ensinado a ler a palavra da verdade. José passou por muitas situações no Egito, José, aleluia, cresceu, foi preso, aleluia, estava ali como escravo, mas o Senhor tinha algo preparado para a vida de José. A Bíblia diz que ele foi tentado pela mulher de Potifar, mas José fugiu desse pecado. Aleluia, José resistiu a essa tentação. Quantos crentes hoje que não resistem à tentação do mundo? Quantos crentes hoje que preferem escolher as coisas materiais e não buscam primeiro o reino do céu, como foi dito nessa manhã? Quantos estão preocupados com as coisas materiais, com as coisas terrenas, e estão esquecendo das coisas espirituais? E o pastor disse nessa manhã: buscar primeiro o reino do céu. E há um montão de crente em casa acomodado, né, que não quer buscar o reino do céu. Mas no dia mal todo mundo vai clamar o Deus de Israel. Quando o dia mal chegar, todo mundo vai correr para a consagração, vai correr para a orar, vai correr para o
exaltando o nome do Senhor. Eu tenho certeza que da mesma maneira que nós chegamos, nós vamos sair. O Senhor nessa manhã está realizando sonhos. O Senhor nessa manhã está trazendo à existência aquilo que para você já não existia mais. O Senhor nessa manhã, aleluia, vai trazer para mim, para a tua vida, aquilo que louvado seja Deus. Para muitos já não iria mais acontecer, mas o céu vai fazer acontecer. E vai mostrar para a tua família, para a tua parentela, que Ele não te esqueceu, que Ele ainda realiza sonhos. Pode o homem esquecer, mas Deus Ele não esquece dos seus. E a Bíblia vai dizer que José agora vai parar na prisão no Egito. Aleluia. Irmãos, e quando José está lá na prisão, a Bíblia diz que ele interpreta o sonho de alguém, aleluia, de dois moços que estavam ali presos com ele. E quando esses dois são chamados, José fala, ó, aleluia, não esquece de mim, fala de mim lá para Faraó, aleluia. E quando o Faraó ele tem um sonho, aleluia, ele se perturba com aquele sonho, aleluia. E ali o Faraó chama todos os sábios, mas ninguém, aleluia, consegue explicar, interpretar o sonho de Faraó. E ali, louvado seja Deus, o padeiro ele lembra de José. E ali manda chamar José para interpretar o sonho de Faraó. E naquele dia, irmão, houve a exaltação da parte de Deus para a vida de José. Aleluia, naquele dia, ó Deus, aleluia, ali usa José. E José interpreta o sonho de Faraó naquele dia. E ali o sonho de José que teve lá atrás, quando ele tinha 17 anos, agora vai acontecer na vida dele. Porque conforme José interpreta o sonho de Faraó, Faraó levanta José como governador do Egito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora quem era escravo passa a ser governador do Egito. O que eu quero dizer para a tua vida nessa manhã é, se você está passando por um momento de humilhação, aleluia, se você está passando por um momento de desonra, creia nessa manhã que vai ter honra de Deus para a tua vida. É tempo de chegar à exaltação da tua vida. Se você passou por um momento de humilhação, nessa manhã Deus está dizendo, o tempo da honra está chegando para a tua vida. Saia daqui crendo que Deus ainda é Deus que dá, aleluia, vitória para aqueles que perseveram. Deus ainda é Deus que lembra dos seus que são fiéis. Se você orou, se você buscou, se você perseverou, a exaltação vai vir para a tua vida. José agora de escravo, ele é governador do Egito. Aleluia, isso aqui é a honra de Deus para a vida de alguém que foi vendido, que foi escravo, que foi preso, que foi tentado, aleluia. E como nós, como cristãos, aleluia, vai achar que a vida vai ser tudo vitória. Não tem como, irmãos, a nossa vida ser só de bênção, ser só de vitória. Vai vir sim as perseguições, vai vir inveja, vai vir a calúnia, vai vir tudo que você pensa, até mesmo que você não pensa. Talvez você já passou por tanta coisa, como eu também já passei, e às vezes a gente se pergunta, Senhor, o que será que vai vir agora? Porque eu já passei tanta coisa que eu já nem sei mais o que vai vir. E o que nós pedimos é, Senhor, me sustenta para que eu consiga passar. Aleluia. Porque se o Senhor está comigo, está contigo, aleluia, a gente passa por todas as lutas, a gente enfrenta todas as barreiras e a gente, aleluia, passa dando glória. Mas quando a gente esquece de colocar Deus na frente, a gente desiste. A gente perde a confiança, a gente perde a esperança e a gente não consegue suportar as lutas. Tem pessoas que não conseguem suportar, aleluia. Mas nessa manhã o Senhor está te dando a estrutura, Ele está renovando as minhas, tuas forças, Ele está nos capacitando para venha o que vier, nós vamos permanecer de pé adorando, porque naquele grande dia só vai vencer
que permanecer de pé. Naquele grande dia, só vai entrar nas portas do céu aquele que perseverar em oração, aquele que suportar os processos, porque nós estamos aqui na terra, irmãos, aleluia, e nós vamos passar por diversos processos, aleluia, e nós não temos como retroceder. Se permanecemos até aqui, se suportamos até aqui, é porque o Senhor esteve conosco até aqui. A Bíblia mesmo diz: até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. E nós vamos continuar com esse Deus, nós vamos continuar buscando esse Deus que nos dá força para permanecer na sua presença. Se nós formos olharmos, irmãos, para as lutas que nós passamos, se a gente for olhar para as pessoas que se levantam contra nossas vidas, a gente desiste mesmo, porque nós somos seres humanos. Mas como nós olhamos para o céu, lembramos que de lá vem o nosso socorro. Quando nós olhamos para o alto, nós lembramos que Ele é o nosso socorro, nossa fortaleza. Nós lembramos que Ele está conosco, que Ele nunca nos abandonou. Então seja forte em todo tempo, seja como José, persevere, insista e persista, porque quem tem Deus tem tudo na sua vida. Que nessa manhã você venha sair daqui mais fortalecido do que nunca, na presença do Eterno. Amém, igreja? Aleluia, toma posse da sua vitória, porque você é mais do que vencedor. E assim agradeço a minha oportunidade. Em nome